A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, temos recebido algumas perguntas, alguns questionamentos que são enviados aqui para o nosso programa. E esses questionamentos são muito úteis, porque nos fazem crescer em nossa fé e servem também para elucidar, para esclarecer estas dúvidas que trazemos em nosso coração. Por isso, durante esses nossos encontros, vamos procurar responder a estas dúvidas. As pessoas têm, de fato, muitos questionamentos em relação à fé que professam. Até algumas curiosidades, eu acho, sobre a religião católica e também sobre as religiões cristãs e outras religiões não cristãs, como, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo. Por isso, então, neste encontro nosso diário, nesses breves momentos, nós podemos estudar algumas questões, aprofundar temas, refletir sobre a palavra de Deus e os acontecimentos da vida, contar experiências, por que não? Enfim, podemos falar sobre tudo isso. Conhecimentos referentes à nossa igreja, são muitos os cristãos que não conhecem a própria igreja, tanto católicos como também de outras igrejas cristãs. Muitos são aqueles que não têm familiaridade com a palavra de Deus. E não sabem também que Deus se manifesta fora do cristianismo. Sim, Deus se faz presente porque o Espírito de Deus sopra onde e como quer. E já refletimos ao longo de outros dias sobre questões importantes para a nossa fé. É como eu costumo dizer, religião também se aprende. Nunca se esqueça disso. Religião também se aprende. Quando eu professo uma fé, eu devo buscar um aprofundamento. Sim, porque senão eu fico na superficialidade, só com uma verniz religiosa. Acabo, então, não usufruindo de toda a graça que a religião me dá. E acabo, então, não sendo maduro na fé que eu professo. Por isso, então, participe. Vamos juntos caminhar nesta reflexão, como temos feito. A palavra do pastor
também se faz por meio do diálogo e do encontro do bispo com o seu povo. É o que eu procuro fazer aqui neste programa, pelas ondas do rádio e das redes sociais. E é claro, a presença do pastor também é um diálogo quando é possível e ele está celebrando nas comunidades. E eu faço com muito carinho. Então, quero ser presença nesses momentos aqui pelo rádio, chegar até a sua casa, chegar até o seu coração. E por isso, já vou logo agradecendo a sua disponibilidade, a sua amizade e a sua abertura. Nossa intenção é instruir, educar, refletir, dialogar sobre as coisas relativas à nossa fé em Jesus Cristo e sobre também as coisas que dizem respeito ao bem viver. E hoje temos aqui uma pergunta, é de Maria Aparecida, da Paróquia da Sagrada Família, ali na cidade de Curvelo. A pergunta dela é importante e vai nos ajudar em vários programas. Ela perguntou assim: Dom Darcy, os pastores protestantes têm os mesmos poderes, foi essa palavra que ela usou, tem os mesmos poderes dos padres, dos bispos, do Papa, da Igreja Católica? Pergunta muito provocativa da Maria Aparecida. E também importante, eu vejo assim, para refletirmos as distinções e as qualidades, bem como os limites entre a Igreja Cristã Católica e as outras igrejas cristãs, que comumente nós chamamos de protestantes. A Igreja Católica tem sim uma estrutura bem diferente das outras igrejas cristãs, porque cada igreja tem uma tradição, surgiu num determinado tempo. Conhecendo a nossa igreja e os elementos que a formam, que a constituem, que a edificaram ao longo da tradição de mais de 2000 anos, a partir de Pentecostes, nós perceberemos essas diferenças. As experiências vividas pelos católicos e pelos protestantes, há aí um fator de unidade. Tanto católicos como protestantes, todos professam fé em Jesus Cristo, com algumas nuances e com algumas diferenças. Para o nosso conhecimento, vamos partir de algum elemento histórico. No século XVI, houve uma ruptura com a Igreja Católica, que foi iniciada por Martinho Lutero. Lutero foi um monge da congregação de Santo Agostinho, era católico e professor de teologia na Alemanha. E ele trouxe alguns questionamentos, até questionamentos pertinentes. Ele discordou da teologia católica e assim provocou um grande cisma. O ruim disso tudo foi a separação. Não houve, na época, o diálogo necessário para esclarecer as dúvidas. Então aconteceu a separação da Igreja Católica. Então surgiu a Igreja de Lutero, os luteranos. E de Lutero e da Igreja Luterana surgiram outros ramos de igrejas cristãs, separadas da Igreja Católica. As igrejas evangélicas, que nós conhecemos mais, porque faz parte da nossa realidade brasileira, as igrejas evangélicas, por exemplo, elas são uma derivação daqueles que protestaram contra a teologia católica a partir de Lutero. E na atitude de Lutero, em separar-se da Igreja Católica e arrastar com ele seguidores, há questões teológicas e questões políticas envolvidas. Não foi só uma questão de dentro da igreja. Havia também outros interesses. E sobre isso nós vamos falar. O importante agora
é que, a partir daí, do rompimento de Lutero, houve um cisma na unidade da igreja. E a igreja protestante ramificou-se em diversas correntes de pensamentos e expressões de fé. E o que permaneceu? Raízes comuns permaneceram. Por exemplo, a base da nossa fé, tanto de protestantes como de católicos, é a palavra de Deus. E permaneceu também o desafio de refazer a unidade, um enorme desafio que temos pela frente. E sabemos que buscar a unidade é desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que rezou ao Pai pedindo pelos seus apóstolos, por aqueles que iriam continuar a sua obra de evangelização na terra. Ele rezou pedindo a unidade. Assim como eu e o Pai somos um, rezou Jesus, que eles também sejam um, para que o mundo creia. Olha o desafio. A unidade é fundamental para a propagação do Evangelho. Mas vamos continuar falando sobre este tema que é tão interessante e tão importante. Um abraço e a minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.